Você já se perguntou por quê, mesmo orando tanto, sua vida ainda parece estar travada em um deserto sem fim? E se eu te dissesse que há um segredo escondido nas palavras do Evangelho de Lucas? Um segredo que revela como Jesus se aproxima dos corações partidos, transforma histórias quebradas e reacende a esperança até nos momentos mais escuros? E se eu te dissesse que há algo que talvez você nunca tenha enxergado nesse Evangelho? Algo que pode estar faltando na sua fé, na sua visão de Jesus, e que, ao descobrir hoje, vai mudar tudo? Poucos sabem disso, mas o Evangelho de Lucas carrega uma unção especial. Ele foi escrito por um médico, um homem acostumado a ver dor, feridas abertas e olhos apagados pela tristeza, e que, ao conhecer Jesus, passou a registrar cada detalhe com a sensibilidade de quem entende o sofrimento humano. Lucas não fala apenas de milagres, ele fala de corações curados. Ele não mostra apenas um Jesus glorioso, ele revela um Jesus acessível, que senta à mesa com pecadores, toca no impuro e ressuscita não só corpos, mas esperanças perdidas. Neste vídeo, vamos mergulhar em 5 momentos poderosos do Evangelho de Lucas. Passagens que talvez você tenha lido muitas vezes, mas nunca como vai ouvir aqui hoje. Porque hoje, o Espírito Santo vai te revelar algo profundo, algo pessoal, algo que pode ser a resposta que você vem pedindo há anos. Talvez você tenha chegado aqui cansado, desconfiado, até machucado pela religião. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com todo o amor pastoral do meu coração, não é por acaso que você está aqui. Tem algo de Deus neste vídeo, algo que vai te tocar de um jeito que só Ele sabe fazer. Uma direção, um sinal, uma chave espiritual que pode abrir o céu sobre sua vida. Se você tiver a coragem de ficar até o final, você vai perceber que Lucas escreveu este evangelho pensando em gente como você, ferida, mas com sede de Deus. E mais do que isso, você vai descobrir que há um poder oculto neste texto sagrado que poucos conhecem e que tem a capacidade de transformar sua mente, seu coração e sua história. Nos próximos minutos, vamos caminhar juntos por 5 passagens bíblicas intensas, repletas de mensagens escondidas, símbolos espirituais e verdades que vão confrontar e consolar você. Você vai entender por que Jesus é chamado de o Filho do Homem em Lucas e o que isso tem a ver com a dor que você carrega. Vai descobrir por que os desesperados encontraram resposta justamente quando tudo parecia perdido. Mas atenção, este vídeo não é só uma pregação, é um chamado. Um chamado para reencontrar o Cristo compassivo, que vê o invisível, toca o intocável e escuta o clamor de quem ninguém mais ouve. Então, larga tudo. Silencie o que puder te distrair, porque este pode ser o vídeo mais importante da sua caminhada com Deus até agora. Seja bem-vindo ao Evangelho de Lucas. E que o Espírito Santo fale com você do jeito mais profundo possível. Durante muitos anos, Zacarias e Isabel oraram por algo que parecia impossível, um filho. Ambos já estavam avançados em idade, e a esterilidade de Isabel era como uma sentença que parecia definitiva. Mas o que poucos percebem ao ler essa passagem em Lucas, capítulo 1, é o poder escondido no silêncio. A Bíblia diz que Zacarias era sacerdote, íntegro diante de Deus, obediente aos mandamentos, e mesmo assim, Deus estava em silêncio. Quantos crentes hoje, fiéis, tementes, constantes na oração, se sentem como Zacarias sozinhos num templo vazio, orando diante de um altar que parece frio, mas o que acontece ali, naquele momento específico, carrega uma revelação poderosa. Deus nunca deixa uma oração justa sem resposta, ele apenas responde no tempo certo. O anjo Gabriel aparece diante de Zacarias no santuário e declara: "Tua oração foi ouvida." Essa frase é um terremoto espiritual, porque o texto não diz quando ela foi ouvida. Talvez fosse uma oração feita há anos, esquecida até por Zacarias. Mas Deus nunca esquece uma oração feita com fé. O silêncio que parecia abandono era, na verdade, um útero sagrado onde a promessa estava sendo gerada.
João Batista não nasceria em qualquer época. Ele precisava nascer na hora exata, como precursor do Messias. Deus não estava demorando. Ele estava coordenando o céu com a terra, para que tudo acontecesse em perfeita sincronia. Zacarias, diante da resposta, duvida. E por isso, fica mudo. Mas até esse detalhe é um símbolo profundo, o silêncio de Zacarias agora passa a espelhar o silêncio de Deus. Só que agora, esse silêncio tem data para terminar. Quando João nascer, a voz voltará. Isso nos mostra que Deus usa até nossos momentos de incredulidade como ferramentas de aprendizado espiritual. Quantas vezes a nossa voz perde força porque a fé nos escapa? Mas mesmo assim, Deus continua fiel. Mesmo quando Zacarias duvidou, a promessa continuou em pé. Mesmo quando você se afasta, Deus segue com os olhos fixos em você. Porque o que ele promete, ele cumpre mesmo que a sua fé falhe pelo caminho. E talvez essa história seja o seu espelho espiritual. Você também tem orado, servido, jejuado. Mas o céu está em silêncio. A boa notícia é que o Evangelho de Lucas começa mostrando que o silêncio de Deus não é desprezo, é um terreno sagrado, onde ele planta as promessas mais extraordinárias. O ventre estéril de Isabel se tornaria um canal profético, e a oração antiga de um sacerdote idoso se transformaria em uma resposta que mudaria o curso da história. Lucas está nos dizendo, logo no início, não pare de orar, não pare de crer. O que parece esquecido, Deus está apenas guardando para o tempo exato. Logo após o anjo anunciar a Maria que ela seria mãe do Salvador, algo extraordinário acontece. Maria, ainda carregando em segredo a promessa, corre para visitar sua prima Isabel. E essa decisão, por si só, já carrega uma lição profunda. Maria não esperou que os sinais da gravidez aparecessem para se mover. Ela não pediu confirmações. Ela creu e se pôs a caminho. Muitas vezes, o que nos impede de viver milagres é que queremos ver antes de crer. Mas a fé genuína se manifesta na caminhada, mesmo quando os olhos não veem nada ainda. Quando Maria entra na casa de Zacarias e saúda Isabel, algo sobrenatural acontece. João, ainda no ventre, salta. Isabel fica cheia do Espírito Santo. E sem ninguém ter contado nada, ela declara com autoridade profética: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Lucas, capítulo 1, versículo 42. Ou seja, o Espírito Santo já estava confirmando o que o mundo ainda nem sabia que o Messias estava ali. Isso nos mostra que o Espírito não precisa de provas externas para agir. Quando a presença de Jesus se aproxima, mesmo de forma invisível, algo se move por dentro. E é por isso que você, mesmo antes de ver seu milagre realizado, já sente algo no coração, é o Espírito Santo testificando aquilo que os olhos ainda não podem ver. Essa cena entre duas mulheres, uma idosa, antes estéril, agora cheia de vida, e uma jovem virgem, grávida por um milagre, é uma das imagens mais poderosas da Bíblia. É o encontro entre o Velho e o Novo Testamento, entre a promessa e o cumprimento, entre o precursor e o Salvador. E essa cena não acontece num templo, mas numa casa simples, nas montanhas da Judéia. Deus está nos mostrando que os maiores movimentos espirituais podem ocorrer nos lugares mais inesperados, nos encontros mais humanos, nas conversas mais simples. Você não precisa estar no altar de uma igreja para que o Espírito te encha. Às vezes, é no meio da sua rotina, da sua dor ou da sua jornada que Deus decide liberar o próximo nível da sua fé. Maria permaneceu com Isabel por cerca de 3 meses. 3 meses de comunhão, oração, troca de experiências sobrenaturais. 3 meses em que o ventre da promessa e o ventre da preparação caminharam lado a lado. Isso nos ensina que, quando estamos carregando algo divino dentro de nós, precisamos estar cercados por pessoas que também carregam milagres. A fé se alimenta de ambiente. E talvez seja por isso que você sente que algo está se movendo ao assistir a este vídeo, porque
Este é um ambiente de milagre, e o Espírito está testificando isso dentro de você agora mesmo. A jornada de Maria nos mostra que a fé verdadeira reconhece a promessa ainda invisível e a celebra antes que ela se manifeste. E talvez seja isso que o Espírito Santo está pedindo a você hoje, que você celebre o que ainda não viu, mas já foi declarado no céu. Porque quando o Espírito se move, até mesmo os bebês saltam de alegria e as bocas se enchem de palavras proféticas. Logo após Isabel confirmar a profecia e abençoar Maria, algo poderoso acontece, Maria canta. Mas esse não é um cântico comum. É um derramamento de alma, uma resposta espiritual que nasce da convicção interior, não de circunstâncias externas. Lembre-se, Maria ainda não tinha visto nenhum milagre concreto. Não havia sinais visíveis, não havia glória humana, não havia reconhecimento. Pelo contrário, havia risco, dúvida, julgamento. Mesmo assim, ela canta: "A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador." Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 47. Isso é louvor verdadeiro, aquele que não depende do que os olhos veem, mas do que o coração crê. Esse cântico, conhecido como Magnificat, é uma das declarações mais intensas de fé e gratidão da Bíblia. E ele nos ensina algo fundamental, que o louvor transforma a alma em solo fértil para os milagres. Quando louvamos, mesmo em meio à incerteza, não estamos apenas expressando nossa fé, estamos profetizando nosso futuro. Maria declara que Deus exaltou os humildes e encheu de bens os famintos. Lucas, capítulo 1, versículos 52 a 53. Ela fala no passado, como se já tivesse acontecido, porque quando se está no Espírito, a promessa já é tão real quanto o presente. Muitas vezes, o que te impede de experimentar a glória de Deus é que você está esperando que as coisas melhorem para então louvar. Mas Maria inverte a lógica, ela louva antes, confia antes, se entrega antes. E é esse tipo de fé que move os céus. Talvez o Espírito Santo esteja te ensinando hoje que o próximo nível da sua jornada espiritual não vai vir com mais respostas, mas com mais adoração. Adore quando ainda estiver escuro. Adore quando ainda não entender. Adore quando o medo ainda estiver presente, e você verá como esse louvor começa a quebrar cadeias invisíveis. O cântico de Maria é também um grito profético contra os sistemas deste mundo. Ela exalta a justiça divina, que reverte posições, que derruba os poderosos e exalta os humildes. Isso nos lembra que o reino de Deus opera com valores contrários aos da sociedade. E se você tem se sentido pequeno, desprezado, esquecido, saiba que é exatamente sobre você que o Senhor está cantando. Você é o tipo de pessoa com quem Deus gosta de trabalhar, porque Ele não precisa da força dos grandes, mas da entrega dos humildes. O que Maria vive ali, em seu íntimo, é um encontro com o próprio coração de Deus. Ela entendeu que o Senhor havia feito nela grandes coisas e que isso não era sobre mérito, mas sobre graça. Que isso não era apenas sobre ela, mas sobre um plano eterno. E talvez hoje seja a hora de você reconhecer que há algo maior sendo gestado dentro da sua história, algo que não começou em você e não termina em você, mas que passa por você porque Deus decidiu te usar como instrumento. E se isso for verdade, então louve. Mesmo que esteja difícil, louve como Maria, não porque já vê a glória, mas porque crê na promessa. Enquanto muitos esperavam que o Messias viesse com trombetas e exércitos, o maior evento da história da humanidade aconteceu no silêncio de uma estrebaria. Não havia palácios, nem reis esperando. Apenas José, Maria, alguns animais e um céu que se abriu para anunciar a chegada de Deus entre os homens. Lucas, capítulo 2, versículos 6 e 7, nos dizem: "E aconteceu que, estando eles ali, se completaram os dias para o parto. E deu à luz o seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria." Parece pequeno,
mas é exatamente aí que reside o poder desse momento. É impossível não se perguntar por que Deus escolheria um lugar tão simples para nascer, e a resposta é tão desconcertante quanto profunda, porque ele não veio conquistar tronos humanos, mas corações dispostos. A manjedoura se torna o trono de um rei que decidiu descer ao nosso nível para nos levantar ao nível dele. O Filho de Deus nasce em um espaço onde ninguém queria estar, para mostrar que não há lugar onde ele não queira entrar, inclusive os cantos mais esquecidos da tua alma. Talvez, assim como aquela estrebaria, o seu coração esteja desorganizado, escuro e frio. Mas é justamente aí que ele quer nascer, se você permitir. Repare que a Bíblia diz que não havia lugar para eles na hospedaria. Essa frase ecoa até hoje, como uma pergunta: há lugar para ele em tua vida? Ou você está tão cheio de outras preocupações, compromissos, distrações, que não sobra espaço para o essencial? Quando o Salvador chegou ao mundo, o mundo não o reconheceu. E ainda hoje, ele continua batendo nas portas, esperando que alguém diga: sim, Senhor, pode entrar. A questão não é se ele quer entrar, ele já veio por amor. A questão é se você vai abrir. Esse nascimento revela o DNA do reino: simplicidade, humildade e poder, que não depende de aparência. E se você está esperando uma grande mudança em sua vida, mas acredita que ela só pode vir acompanhada de grandes sinais, preste atenção. Deus gosta de começar no silêncio. Ele começa no escondido, na vulnerabilidade, no lugar onde ninguém mais olha. E talvez o que você chama de ponto mais baixo da sua vida seja o começo de algo divino que o céu está plantando em você. Assim como foi com Maria. Assim como foi com aquela manjedoura. A pergunta que o Espírito te faz hoje é: você está disposto a reconhecer Deus nos detalhes pequenos? Porque os religiosos da época não viram. Herodes não viu. Os grandes da sociedade não viram. Mas os pastores viram. Os anjos celebraram. E o céu inteiro se alegrou, porque o plano eterno de salvação estava começando ali, em lençóis improvisados, entre palhas e animais. Essa é a beleza do Evangelho. O Deus Altíssimo escolhe os lugares mais baixos para realizar os milagres mais altos. E se isso é verdade, então a sua vida também pode ser o cenário de um milagre. Imagine estar no campo, em plena noite, cuidando das ovelhas em silêncio, quando de repente o céu se rompe com luz e som e a eternidade invade o tempo. Foi isso que aconteceu em Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 14. Havia naquela mesma região pastores que estavam nos campos e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. O que mais me impacta é a escolha de Deus. Ele não apareceu em Jerusalém, nem no templo, nem entre os doutores da lei. Ele apareceu no campo, para homens simples, cansados, cheios de poeira e rotina. E ali, os céus se abriram e o invisível se tornou audível. Um coral de anjos, uma manifestação de glória, um anúncio eterno: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A primeira pregação pública sobre o nascimento de Jesus foi feita aos esquecidos da sociedade. E talvez isso te diga algo: Deus vê quem o mundo ignora. Os pastores representavam os improváveis, os invisíveis. Pessoas que muitas vezes ninguém convidaria para uma cerimônia religiosa. Mas Deus os convidou para verem o Cristo. Você também já se sentiu fora de lugar, fora da igreja, fora dos planos? Pois saiba que há um convite celestial reservado ao seu nome. Talvez o mundo não veja o seu valor, mas o céu está observando seus campos, seu esforço, sua vigília silenciosa. E quando menos esperar, Deus pode romper o céu com uma mensagem que muda sua vida para sempre. Mas note outro detalhe:
Os pastores não ficaram no campo depois da revelação. Eles se levantaram e foram ver o menino. A revelação do céu exige uma resposta da terra. A presença dos anjos é o início, não o fim. Deus quer te impactar, sim, mas também quer te mover. Talvez você já tenha sentido toques do Espírito, vislumbres do divino, momentos em que algo dentro de você se aqueceu. Isso não é só para te emocionar, é para te chamar, te convidar a levantar e ir até Jesus, a sair da rotina, deixar as ovelhas e correr atrás do propósito. Porque os pastores voltaram glorificando a Deus, mas só voltaram assim porque decidiram ir. Eles poderiam ter tido medo, poderiam ter duvidado, poderiam ter ficado paralisados, mas preferiram a fé. E é isso que Deus espera de você hoje. Que você não fique só admirado com os sinais, mas que se mova por causa deles. O céu se manifestou para mostrar que há algo novo acontecendo na terra. E se você está assistindo a este vídeo agora, talvez essa seja a sua noite no campo. E talvez, hoje, seja o céu batendo na sua porta para te tirar da zona de conforto e te levar até o Cristo vivo. Há algo profundamente comovente em Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 35. Um homem chamado Simeão, já avançado em idade, esperava o cumprimento de uma promessa que só ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Anos passaram, décadas, e ainda assim, ele continuava a ir ao templo, dia após dia, com os olhos atentos e o coração pulsando de fé. Até que, em um dia aparentemente comum, ele viu um casal humilde entrando no templo com um bebê nos braços. O Espírito Santo sussurrou ao seu coração: é ele. Simeão pega o menino nos braços e começa a louvar. Agora, Senhor, despede o teu servo em paz, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Olhe isso, ele não viu milagres, não viu multidões sendo curadas, não viu Jesus pregando no monte. Ele apenas viu um bebê. Mas ele viu com os olhos da fé. E esse tipo de visão é a que muda tudo. Porque quando o Espírito de Deus habita em você, você reconhece o sagrado mesmo quando ele se esconde na simplicidade. Simeão representa todos os que esperam por algo que Deus prometeu há muito tempo. Ele representa você que ora há anos por salvação na sua casa. Você que luta contra a incredulidade, que se pergunta se Deus esqueceu de você. Simeão é o retrato do crente perseverante, que não se deixa vencer pelo cansaço. E o mais lindo é que Deus honrou sua fidelidade. Porque Deus nunca se esquece de uma promessa. Ele não chega cedo nem tarde, ele chega no tempo certo. E quando ele chega, traz paz para o coração e confirmação para a alma. Agora, preste atenção no que Simeão diz a Maria. Ele olha para ela e diz: este menino está destinado tanto para a ruína como para a ressurreição de muitos em Israel, e será alvo de contradição. E uma espada também transpassará a tua alma. Essa frase é profunda. O nascimento de Jesus é doce, sim, mas também é um divisor de águas. Ele traz cura, mas também traz confronto. Ele revela corações, e isso, às vezes, dói. Maria estava feliz com o nascimento, mas Simeão já estava apontando para a cruz. Esse momento nos lembra de que o Evangelho não é só conforto, mas também verdade. Ele consola, mas também confronta. Ele promete glória, mas passa pela dor. Simeão enxergou que aquele menino seria a resposta para muitos, mas também seria motivo de rejeição. E isso te inclui. Porque o Cristo que consola tua alma é o mesmo que te chama à rendição. Ele quer curar, sim, mas também quer transformar. E toda transformação começa com rendição. Talvez hoje você, como Simeão, esteja esperando algo há muito tempo. Talvez sua fé tenha enfraquecido e você já quase não espera mais. Mas se Deus prometeu, ele virá. Pode ser no templo, pode ser no campo, pode ser no silêncio, mas ele virá. E quando vier, você vai reconhecê-lo. Porque não é com os olhos que se vê a glória de Deus, é com o coração cheio do Espírito. Se você chegou até aqui,
quero te dar os parabéns. Sério. Porque pouquíssimas pessoas conseguem permanecer até o final de um vídeo como este. Não é qualquer um que permanece quando a palavra começa a cavar fundo no coração. Só fica quem tem sede. Só permanece quem sente que Deus está falando. E se você ficou, é porque há algo em você que Deus está despertando. Há um propósito que está sendo ativado. Há um fogo que está reacendendo. E isso não é pouca coisa. Você pode não ter percebido, mas ao longo desses minutos, você acabou de viver um encontro. Sim, um encontro com o Espírito Santo. Não foi apenas um vídeo. Foi um chamado, uma convocação divina. Porque os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra, e Ele não está à procura de celebridades da fé, mas de corações quebrantados e ouvidos atentos. Talvez você tenha chegado aqui apenas buscando uma palavra, mas Deus queria muito mais que isso. Ele queria sua atenção. E agora que Ele a tem, o que você vai fazer? Comenta aqui embaixo esta frase: eu fiquei até o fim porque Deus me chamou pelo nome neste vídeo. Escreve essa frase e me conta, com teu coração aberto, por que você sentiu que precisava ficar até o final. Eu quero conhecer os nomes dos escolhidos. Quero saber quem são os que ouvem a voz do Espírito e não fogem do confronto, da esperança, da verdade. Se você escrever, eu saberei que você está pronto para caminhar mais fundo. E agora preciso te pedir algo muito sério. Algo que talvez você nunca tenha pensado assim. Mas escute compartilhar este vídeo, não é só apertar um botão. É semear eternidade. É dar uma chance para que alguém que está à beira do colapso espiritual, ou emocional, ou até físico, encontre a mão estendida do céu. Às vezes, um simples compartilhar é o instrumento de salvação de uma vida inteira. E se você guardar só para você, que tipo de servo é você? Se ainda não se inscreveu neste canal, por favor, faça isso agora. E vou te explicar o porquê. Imagine uma tocha acesa em meio ao deserto. Ela está acesa, mas se você se afastar, a escuridão volta a te engolir. Este canal é essa tocha. E cada vídeo novo é mais óleo, mais chama, mais direção. Se você se inscreve, você está dizendo: eu quero continuar caminhando na luz. Agora, se você assiste, recebe, se alimenta e não se inscreve, é como alguém que come na mesa, mas sai pela porta sem agradecer. Não seja esse alguém. Clica no sininho, ativa todas as notificações e não pause esse vídeo antes de ele acabar. Cada segundo aqui carrega algo espiritual. Cada palavra carrega presença. Deus está falando contigo. Não corte essa conexão antes que ele diga amém. E se você quiser continuar recebendo alimento como este, não pare por aqui. Há outros vídeos neste canal que foram criados com a mesma intensidade, oração e direção. Vá neles, mergulhe, caminhe com a gente, porque Deus está escrevendo uma nova história e talvez, só talvez, ela comece com este clique que você vai dar agora.